Nós recebemos esse texto, né, o texto final, há 15 minutos. Então, assim, de mais ou menos 600 parlamentares, eu chutaria que pelo menos uns 500 ainda não leram o texto. E a gente já está partindo para a deliberação. Segundo ponto, né, foi declarado inconstitucional o orçamento secreto, né, na gestão, no governo Bolsonaro. Decisão correta do Supremo, e olha que tem sido difícil encontrar decisões corretas do Supremo Tribunal Federal nos últimos dias. E aí a prática continua no governo Lula, só que em vez de emendas de relator, passa-se para as emendas de comissão. Pois muito bem, em vez do Supremo agir exatamente da mesma maneira como agiu no governo Bolsonaro e declarar a inconstitucionalidade, que é o correto, porque não tem legalidade, não tem transparência, não tem impessoalidade, eficiência é o pior dos critérios. Aliás, esse projeto em emendas de bancada está tirando o critério do custo-benefício. Ou seja, é este Congresso Nacional dizendo abertamente para a sociedade, olha, se é dinheiro da população, a gente gasta como a gente quiser. Não interessa se aquilo vai servir para a obra, não interessa se a obra é relevante, não interessa o quanto a gente vai gastar, vocês estão pagando a conta, a obra é para vocês, a gente está pouco se lixando. Esse é o recado que o Congresso Nacional passa. E um outro ponto fundamental, o ministro Flávio Dino, em vez de fato declarar a inconstitucionalidade do orçamento secreto do governo Lula, chama o Congresso Nacional e o governo para dialogar, para negociar. Não existe negociação de constitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal não é para ser balcão de negócio. Olha só, senta aqui que essa medida é inconstitucional, que esse orçamento é inconstitucional, a gente cede de um lado aqui, de outro lado ali, a gente vê quais emendas de quais parlamentares a gente libera, quais a gente não libera, e vamos chegar num acordo. Supremo não foi feito para fazer negociação política. Quem tem que fazer negociação política é este Congresso Nacional, é o Palácio do Planalto, onde já se viu, eu vou negociar princípios constitucionais, isso é inegociável, declara a inconstitucionalidade, derruba e pronto. É engraçado que quando o Supremo não deve intervir, que é quando este parlamento legisla de acordo com a Constituição, quando a gente endurece legislação penal, quando a gente faz ajuste fiscal, aí o Supremo Tribunal Federal quer intervir em marco de terras indígenas, quer intervir em questões sobre drogas, em questões sobre aborto, todas questões que são para ser decididas por este Congresso Nacional. Aí o Supremo intervém. Agora, quando o Congresso, junto com o governo, cria um orçamento secreto, ilegal, inconstitucional, e aí é para o Supremo intervir mesmo, aí chama para sentar num balcão de negociação. Aí fica difícil, né? Fica parecendo que existe um líder informal do governo no Supremo Tribunal Federal, que é o ministro Flávio Dino, porque negocia emendas inconstitucionais por causa dos interesses do governo. Isso é uma esculhambação. Supremo tratora a prerrogativa do Legislativo, Legislativo usurpa orçamento do Executivo, e o Executivo, coitado, não sabe nem o que está fazendo. Está absolutamente perdido. A gente está aqui, terceiro mês, não tem comissão instalada, não tem orçamento aprovado, a base do governo completamente bagunçada, dizendo que vai ter reforma ministerial que vai resolver, aí dão cargos para petistas na reforma ministerial, achando que isso vai resolver alguma coisa. Então, assim, é uma completa insanidade que a gente vive no Brasil e inversão de prioridades. Então, fica aqui registrado meu voto, meu posicionamento contrário ao projeto de hoje. Obrigado, presidente. A gente está votando aqui um rito, um projeto de resolução que tem por objetivo regrar o rito das emendas parlamentares. Então, a gente está falando do orçamento público, a gente está falando do dinheiro de cada brasileiro, de todos os brasileiros. E esse dinheiro não pode ser usado de uma maneira que não tenha transparência, que não tenha critério, que não tenha regra. Então, é importante, essa matéria não pode ser tratada como, é só um projeto de resolução. Não, aqui a gente está definindo como o dinheiro vai ser deliberado e decidido para onde ele vai. A gente está resolvendo aqui quais são os critérios de quem vai mandar no dinheiro. A gente está decidindo aqui que transparência e como você, que está aqui, que está em casa e que está em qualquer lugar, vai saber quem decidiu, por que mandaram dinheiro para fazer isso e não aquilo. É para isso que a gente está aqui hoje. Então, é um assunto muito importante. E é por isso, inclusive, que a questão
que se coloca urgente é que todos saibam o que está sendo votado. Por isso, a gente briga para que o rito regimental seja cumprido. Muitos não leram, não se atentaram, é muito artigo, muito inciso, muito isso, e muita confusão, muita parte que precisa de esclarecimento. Estou até feliz aqui que vi o senador Eduardo Gomes, que é relator da matéria, porque tem muita coisa a ser esclarecida. E a sociedade civil está em casa preocupadíssima. Eu estou até aqui com um manifesto feito pela Transparência Brasil, pela Transparência Internacional, pelo Contas Abertas e outras entidades, onde fala que não, que este projeto aqui tem muito problema, porque tudo continua como antes. É claro que maquiado, é claro que melhorou um pouquinho isso, mas a regra prática da decisão que foi tomada, que nós teríamos que dar transparência, rastreabilidade, continua tudo a mesma coisa. Não se sabem padrinhos. Tentaram disfarçar no projeto, né? No projeto de resolução, tem página que até aparece, nome do padrinho. Só que depois o presidente da comissão ou o líder partidário pode fazer o que quiser, mudar tudo, sem deliberação de um colegiado. Isto é um absurdo. Nós estamos simplesmente jogando pá de cal naquela luz, naquela esperança de ter transparência e rastreabilidade das emendas. Um tribunal que não se comporta como deveria se comportar uma corte. Este Congresso Nacional, ao tratar desse PRN 01/2025, na verdade, se submete a um balcão de negócios criado pelo Supremo Tribunal Federal para enquadrar Vossa Excelência, presidente Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara, deputado Hugo Motta, e todos os demais parlamentares como se menores fossem. Nós não deveríamos estar aqui nos submetendo a esta ditadura da toga. Não obstante, aceitamos, não eu, mas o conjunto dos parlamentares que representam os líderes desta casa, que propõem um projeto desse, nós, como poder, nos submetemos a ser um subpoder, de um hiperpoder. Graças ao trabalho de Adriana Ventura e de alguns outros parlamentares, não muitos, mas alguns outros parlamentares, que nós conseguimos retirar uma excrescência desse projeto de resolução. Queria esse projeto a criação de uma nova estrutura administrativa no âmbito do Congresso Nacional, com o objetivo de censurar os trabalhos técnicos realizados pelas consultorias de orçamento, tanto da nossa Câmara dos Deputados, como do Senado da República. Graças ao trabalho de Adriana Ventura, do Partido Novo, de outros parlamentares, de entidades da sociedade civil que querem transparência e querem a correta utilização dos recursos públicos, que todo o artigo que esculhambava a estrutura administrativa do Congresso Nacional ao ponto de obliterar as estruturas presentes já na Câmara e no Senado, foi graças a esse trabalho que esse artigo inteiro foi excluído deste projeto. Então, sim, há algo a se comemorar, mas é uma pena. É uma pena, senhor presidente, senador Davi Alcolumbre, é uma pena que este Senado da República e esta Câmara dos Deputados, ou seja, este Congresso Nacional, esteja hoje ajoelhado diante do Supremo Tribunal Federal.